Meu marido pensou que, como eu era órfã, eu nunca o deixaria. Então, quando seu amor de infância caiu da escada deliberadamente para me incriminar, ele usou a ameaça de divórcio para me forçar a me desculpar. No entanto, não dei nenhuma explicação. Simplesmente peguei minha bolsa e assinei. A família ficou chocada com minhas ações. Eles esperavam que eu resistisse a assinar os papéis do divórcio, mas, em vez disso, fiz isso sem hesitar. Eduardo foi o mais surpreso. No momento em que assinei, uma sensação estranha tomou conta de seu peito, deixando-o inquieto. Você não leu o acordo? Eduardo perguntou com curiosidade em sua voz. Enxuguei as lágrimas do meu rosto e com um sorriso deslumbrante respondi: Posso ser um pobre órfão, mas quando salvei a vida de sua avó, não esperei nada em troca. Ela me pediu em casamento para cobrir minhas despesas escolares, mas não preciso mais do seu dinheiro. Olhei para ele, meus olhos cheios de determinação. Então, inesperadamente, esvaziei o conteúdo da minha mochila no chão. Para sua surpresa, havia apenas livros e canetas dentro. Quando entrei nesta casa, eu não tinha nada além disso. Continuei. Eu sabia que você nunca me aceitaria como sua nora, então tentei me encaixar. Virei sua empregada. Fiz tudo sem questionar, mas em troca só recebi humilhação. Fiz uma pausa e acrescentei: Todos pensaram que me casei com seu filho por dinheiro. Bem, aqui está todo o seu dinheiro de volta. Eu, Letícia, juro que nunca gastei um único centavo de nenhum de vocês. Entreguei a Eduardo um caderninho, um cartão de banco. Este caderninho contém cada centavo que você me deu. Eu nunca o usei. Abri uma conta e depositei o dinheiro. Pensei que chegaria um momento em que você se importaria comigo em troca, mas eu estava enganada. Estou devolvendo tudo. Virei-me para Dona Helena, que segurava um cartão nas mãos, sentindo o peso como um fardo. Falei com uma calma gélida. Dona Helena, a senhora concordou em pagar minha mensalidade em troca do casamento com seu neto. Eu não precisava. Agora estou devolvendo tudo. Dona Helena se emocionou até as lágrimas, mas eu não prestei atenção. Meu coração estava endurecido pela traição. Como sabemos que este cartão realmente funciona? Questiono Renata, sempre obcecada por dinheiro. Virei-me e lancei-lhe um olhar frio, fazendo Renata se encolher na cadeira. Pode verificar no banco. Não tenho medo de perder riqueza. Não sou como você, que tem medo da pobreza. Todos ficaram espantados com o novo lado que estavam vendo de mim. Eu parecia diferente, forte, inabalável e confiante. Então fixei meus olhos em Fabiana, que parecia frágil e fraca nos braços de Eduardo. Percebi um leve sorriso no rosto de Fabiana. Tudo me atingiu de uma vez. Fabiana havia fingido seus ferimentos para me incriminar e manipular Eduardo para se divorciar de mim. A raiva cresceu dentro de mim. Caminhei em direção a Eduardo e Fabiana. Minha fúria é evidente. Fabiana tremeu e Juliana sorriu com malícia. Arrependida do divórcio agora, é tarde demais. Ignorando Juliana, encarei Fabiana diretamente. Eu a empurrei. Senhorita? Eu perguntei. Minha voz estava pingando gelo. Fabiana se encolheu. Sua performance vacilou enquanto soluçava. Estou com medo. Por favor, faça ir embora. Ela chorou. A voz de Eduardo era fria. Letícia, você já assinou os papéis. O que mais você quer? Eu ri, mas não havia alegria, apenas uma dor amarga. Minha risada parou abruptamente e, sem aviso, dei um tapa no rosto de Fabiana. O som ecoou pela sala, deixando todos atordoados. Eduardo ficou furioso. Letícia! Ele gritou, levantando-se para me confrontar. Mas, imperturbável, levantei a mão e dei um tapa nele também, chocando toda a família. Foi a primeira vez que alguém ousou bater nele, muito menos na ex-mulher. Senhorita, esse tapa foi por me acusar falsamente. Eu disse friamente. Se eu soubesse que você estava planejando me incriminar, eu mesma teria te empurrado escada abaixo. Você não merece estar aqui, brincando com a vida das pessoas para conseguir o que quer. Viro-me para Eduardo, com um olhar penetrante. Você não só a escolheu em vez de mim, como também conspirou com ela para me destruir. Posso ser pobre, mas sei o que significa ser humano. Não sou tão implacável quanto sua amante, que está disposta a ir tão longe para me enganar e me machucar. Vocês dois se merecem. Minha voz tremeu de emoção. Eu defendo a paz. Não buscarei vingança, mas estou farta desta família. Agora somos estranhos. De agora em diante, se nossos caminhos se cruzarem novamente, eu te destruirei. Eu destruirei nós dois se for preciso. Com aquelas palavras finais, me virei, com um coração pesado de dor e raiva. Caminhei em direção à porta, deixando a família sem palavras atrás de mim, parada na chuva. Olhei para o céu.
minhas lágrimas se misturando à tempestade. Depois de tudo o que fiz por eles, é assim que termina? Eu zombei de mim mesma, rindo amargamente. Então, liguei para meu melhor amigo, Henrique, para vir me buscar dentro da mansão. Eduardo me observou da janela. Minha figura curvada sob a chuva, esperando por Henrique. Despertou algo nele. Eduardo cerrou os punhos. Por que isso parece tão errado? Por que ela parece tão quebrada? Nesse momento, um carro branco parou lá fora. Um homem alto e bonito saiu com um guarda-chuva. Eu não conseguia sentir meus pés. A chuva caía tão forte que encharcava cada centímetro do meu corpo. Mas ainda assim, fiquei ali na calçada esperando por Henrique. Não era apenas sobre o passeio, era sobre orgulho. Eu queria que aquela família visse uma última vez. Que eu não iria implorar. Que eu não iria implorar. Que minha dor era silenciosa, mas cheia de dignidade. Henrique parou lentamente, saiu com um guarda-chuva e correu em minha direção. Ele olhou para mim com os olhos arregalados, uma mistura de choque e fúria. Lidisha, o que eles fizeram com você? Eu apenas sorri. Um sorriso vazio e oco. Um que eu não conseguia nem dizer se era ironia, exaustão ou algum senso distorcido de sobrevivência. Entrei no carro sem dizer uma palavra. Henrique ligou o aquecedor e me ofereceu seu casaco, mas recusei. Naquele momento, eu precisava sentir o frio. Precisava dele para me lembrar de que aquilo não era apenas um pesadelo, que era real, que eu realmente tinha vivido um inferno no que eu agora chamava, em minha mente, de Mansão do Leão, uma família que me devorou pedaço por pedaço. Quer ir para minha casa ou voltar para a pensão da Dona Olívia? Ele perguntou, dirigindo devagar. Dona Olívia, respondi. Pelo menos lá, ninguém faria perguntas. Pelo menos lá, eu poderia ser invisível novamente. E essa invisibilidade começou a parecer liberdade. Quando cheguei, fui direto para o pequeno quarto que havia alugado antes do casamento. Foi como voltar no tempo, só que agora com a alma completamente despedaçada. Henrique não insistiu em subir. Ele conhecia meus silêncios. Deixou-me com um beijo na testa e um silencioso: me ligue se precisar de alguma coisa. Assim que fechei a porta, meu corpo desmaiei. Não chorei. Não gritei. Apenas fiquei sentada no chão, com o cabelo encharcado pingando, olhando para o teto manchado como se fosse de alguma forma mais reconfortante do que os braços de Eduardo jamais haviam sido. Como ele pôde? Como ele pôde? Dias se passaram em silêncio. Eu não saí. Mal comi. Apenas dormi e acordei no mesmo lugar. Henrique passou, deixou comida na porta, mandou mensagens. Eu não atendi. Como eu poderia falar com o mundo se eu não conseguia nem me encarar? Na quarta manhã, meu telefone vibrou sem parar. Mensagens. Ligações. Henrique, abra a porta. É urgente. Arrastei-me até a porta e a destranquei. Henrique entrou correndo, segurando o telefone. Você precisa ver isso, disse ele, mostrando-me a tela. Um vídeo. Fabiana. No hospital. Usando um colar cervical. Me apresentando para uma repórter local. Eu só queria ajudar, mas ela me odiava por ser próxima de Eduardo. Ela me empurrou. Eu temi pela minha vida. Eu só quero justiça. Me senti mal. A Fabiana, que tinha fingido tudo, agora estava se fazendo de vítima na TV ao vivo. E pior, as pessoas estavam acreditando. Os comentários eram brutais. Coitada. Outra psicopata ciumenta. O Eduardo saiu bem na hora. Estão te pintando como instável, Letícia. Como se o tapa fosse só o começo de algo muito mais sombrio, disse Henrique com os dentes cerrados. O Eduardo não disse uma palavra. Ele não está te defendendo. Sentei-me na beira da cama. Meu coração batia forte no peito. Eles estavam me destruindo. De novo, mas desta vez, não era a portas fechadas, era público. E ele sabia a verdade. Ele a tinha visto. E ainda assim, permaneceu em silêncio. Eles não vão parar o Henrique. Eles querem me apagar primeiro. Eles me humilharam, depois me descartaram. Agora estão me transformando em um criminoso. E ele está deixando. Henrique apenas olhou para mim como se estivesse esperando o que viria a seguir. Mas eu não sabia. Ainda não. Na manhã seguinte, acordei cedo e voltei para a universidade. Eles me receberam com cautela. Eles sabiam que a família de Eduardo havia financiado minha educação, mas nunca souberam o porquê. Reativei minha matrícula usando o dinheiro que havia economizado. O mesmo dinheiro que eu havia me recusado a usar antes porque, no fundo, eu sabia que precisaria dele para recomeçar. As pessoas me encaravam nos corredores. Sussurravam. Me olhavam de cima a baixo, mas eu caminhava de cabeça erguida, mesmo que por dentro eu sentisse que
cinzas durante uma das minhas aulas de direito. O professor me pediu para ficar. Depois eu pensei que seria um aviso, mas ele fechou a porta e disse-lhe: eu li seu trabalho do semestre passado e vi as notícias. Eu sei que você está sendo tratada injustamente. Se você quer ajuda, eu conheço um bom advogado. E naquele momento eu percebi uma coisa. Talvez eu tivesse perdido uma batalha, mas eu ainda não tinha terminado. Ainda havia lutas pela frente. E desta vez eu tinha aliados. Naquela noite, de volta à pensão, sentei-me com Henrique e contei tudo a ele. Ele ouviu em silêncio. Então ele me olhou diretamente nos olhos e perguntou: Você quer justiça ou vingança? Eu não hesitei. Ambas. Sem dizer mais nada, ele deu um sorriso irônico e colocou uma pasta sobre a mesa. Então vamos começar. Planejar vingança não é como nos filmes. Não há música dramática, nem discursos inflamados, nem fúria explosiva. É silêncio. É clareza fria. É quando a dor não queima mais, mas aguça. Quando a dor se torna cálculo e a traição se torna uma arma que você aprende a mirar. Depois daquela noite, sentei-me com o Henrique no pequeno quarto da pensão. As paredes eram finas e a chuva lá fora batia forte, como um batimento cardíaco me lembrando que o tempo avançava. Estivesse eu pronta ou não. Henrique abriu uma pasta lentamente. Não havia nomes dentro, apenas esboços, perguntas e riscos. Mas a primeira coisa que ele disse reconectou algo em meu cérebro. Eles usaram sua dor para contar uma história falsa. Agora você vai usar essa mesma história para destruí-los. Não respondi. Apenas assenti. Começamos do começo. Henrique tomou notas enquanto eu finalmente contei tudo que eu tinha suportado naquela casa, não com lágrimas, mas com foco à humilhação, a maneira como Renata constantemente me lembrava que eu era apenas uma órfã, comentários passivo-agressivos de Juliana durante jantares, a maneira como Dona Helena disfarçava ordens em conselhos gentis, a indiferença silenciosa de Eduardo disfarçada de afeto e, claro, o golpe final. Fabiana, cada nome, cada cena, cada olhar frio foi documentado. Henrique tratou isso como construir um caso, não apenas legalmente, mas moralmente. Ele não era apenas um amigo, ele foi a primeira pessoa a olhar para mim e ver uma mulher inteira mesmo que eu estivesse destruída. Você não está mais apenas tentando limpar seu nome, Henrique disse, escrevendo uma palavra em grandes letras em negrito no topo da página: credibilidade. A credibilidade deles é o escudo. Sua queda foi construída sobre esse escudo. Se nós o quebrarmos, o resto entrará em colapso. Nos dias que se seguiram, Henrique me levou a um pequeno escritório de advocacia sem frescuras. Foi lá que eu conheci Marcos. Ele era astuto, quieto e tinha tolerância zero com pessoas ricas que se achavam acima das consequências. Já vi famílias assim, disse ele durante nosso primeiro encontro. Eles usam dinheiro e imagem para controlar tudo. Se você quiser derrubá-los, não será com raiva. Será com estratégia, precisão. E então começamos a desenterrar mensagens de texto antigas, registros bancários, trocas de e-mail mostrando como Fabiana havia se reinserido na vida de Eduardo bem antes do incidente da escada. Gravações de Dona Helena me pressionando para saber meu lugar. Aos poucos, começamos a conectar os pontos de uma teia que eles achavam que ninguém conseguiria desvendar. Henrique criou um segundo arquivo, o arquivo de imagens. Rastreamos aparições públicas, cobertura da mídia, eventos de caridade. Renata fazia parte de um conselho local de mulheres e adorava fingir que apoiava mulheres carentes. Juliana postou citações motivacionais sobre empatia, mas encontramos um áudio dela zombando de mim a portas fechadas. E Eduardo, com seus ternos de imprensa e voz gentil, sempre pareceu tão honrado. Essa era a máscara dele. Mas a pior descoberta foi sobre Fabiana. Desde a entrevista no hospital, ela ficou em silêncio online, mas Henrique, sempre engenhoso, contatou uma antiga colega de classe dela. Foi quando descobrimos que Fabiana estava tentando fazer parceria com organizações de direitos das mulheres, usando meu nome e nosso incidente como base para sua nova persona. Ela estava transformando a história que inventou em uma plataforma. Ela queria ser um símbolo, uma mártir. Eu me senti mal. Ela está manipulando pessoas de verdade agora, alertou Henrique. Você não está mais lutando apenas contra uma família. Você está lutando contra uma narrativa. As pessoas vão defendê-la porque acreditam que ela é uma sobrevivente. Eu sei, disse sem piscar. Foi quando Marcos se inclinou para frente e disse a frase que definiria toda a nossa estratégia: se ela quiser ser um símbolo, nós faremos com que o mundo saiba que é uma mentira. Mas lentamente, primeiro plantamos a dúvida, então entregamos a verdade. Naquela noite voltei para o quarto sozinha, deitei na cama olhando para o teto rachado como eu costumava fazer quando eu queria desaparecer, mas eu não queria mais desaparecer. Eu queria que eles sentissem o que eu senti naquele dia na chuva.
O mundo inteiro assistindo você cair e ninguém estendendo a mão. A diferença foi que eu sobrevivi. Eles não terão tanta sorte e eles não têm ideia do que está por vir. Eles pensaram que eu desapareceria, que a chuva que me encharcou naquela noite tinha lavado minha dignidade também, que eu me tornaria apenas mais uma mulher rejeitada, humilhada e silenciada por uma narrativa cuidadosamente elaborada. O que eles não sabiam era que cada lágrima que eu chorei tinha se transformado em estratégia e agora eu estava pronta para devolver tudo, não com gritos, não com ameaças, mas com a verdade fria, inegável, verdade pública. A primeira peça no tabuleiro foi Fabiana. Ela era a base da mentira, a vítima perfeita, a mulher frágil, doce e de coração partido. Mas sua máscara tinha uma rachadura, e eu sabia exatamente onde pressionar. Henrique criou um perfil falso em uma página de mídia social focada em defesa das mulheres. Um nome crível, uma história sólida. Ele começou a curtir as postagens de Fabiana, comentando com admiração. Ela caiu na gargalhada instantaneamente. Em sua mente, ela estava ganhando mais um apoiador. E então, Henrique, com a ajuda de Marcos, atacou. Uma postagem de A apareceu naquele perfil, um artigo anônimo intitulado Quando a Vítima Mente, o outro lado da história. Não mencionava nomes, apenas contava uma história muito familiar, assustadoramente semelhante à dela, mas da perspectiva da mulher falsamente acusada. Terminava com uma pergunta simples: e se nem todas as mulheres que alegam ter sido empurradas estiverem dizendo a verdade? A reação foi imediata. Os comentários explodiram. Algumas pessoas defenderam Fabiana, mas outras começaram a questionar. Isso soa muito familiar. Por que nunca houve um vídeo da queda? Por que o ex-marido nunca se manifestou? Ela ficou em silêncio por 2 dias. No terceiro, ela postou uma declaração chorosa, usando as mesmas fotos do hospital de antes, alegando o quão difícil era ser desacreditada e retraumatizada. E foi aí que Henrique soltou a bomba. Uma captura de tela. Fabiana em uma festa, rindo, dançando, tirada na data exata em que ela alegou estar acamada. A fonte: uma de suas velhas amigas, que postou sem perceber o que Fabiana estava fingindo. A internet fez o resto. Sua credibilidade entrou em colapso. Organizações que antes a queriam para palestras rapidamente se distanciaram. O silêncio de Eduardo agora era visto como cumplicidade e eu não disse uma palavra e eu não precisava. A semente da dúvida havia sido plantada e estava florescendo, mas isso não era o suficiente, eu queria mais. A próxima foi Renata, a autoproclamada empresária que empodera mulheres jovens. Henrique descobriu que sua empresa contratava estagiários não remunerados, os obrigava a trabalhar longas horas e até os fazia pagar por seus uniformes. Marcos reuniu documentação, depoimentos de estagiários, capturas de tela, tudo. Publicamos em um blog sobre direitos trabalhistas. A postagem ganhou força rapidamente. No dia seguinte, Renata perdeu um contrato enorme com uma marca que se recusava a trabalhar com empresas exploradoras. Aí veio Juliana. Ela era fácil. Henrique desenterrou uma gravação de áudio de uma festa onde ela riu e disse: Lidicia achou que seria uma princesa. Acabou como uma empregada com um anel. O vídeo viralizou. Juliana tentou negar, alegando que foi editado. Henrique, com um amigo especialista em tecnologia, provou que não foi. Ela foi removida de uma associação empresarial juvenil e seu nome se tornou sinônimo de crueldade elitista. A imagem pública da família estava em ruínas, mas o evento principal ainda estava por vir. Eduardo, o homem que ficou em silêncio, que assistiu a tudo acontecer, que deixou que me destruíssem para que pudesse proteger sua preciosa reputação. Marcos conseguiu obter uma cópia do nosso acordo pré-nupcial. Uma cláusula era clara. Qualquer prova de infidelidade durante o casamento anularia os benefícios pós-divórcio. Henrique, por meio de algumas investigações, conseguiu os registros de mensagens de Eduardo e Fabiana, trocas íntimas e flertadoras semanas antes da suposta queda, incluindo uma no dia exato do acidente. Marcos chamou Eduardo para uma reunião jurídica. Ele chegou calmo, com seu sorriso presunçoso de sempre, pensando que era por dinheiro. Mas quando viu os documentos, as provas, os carimbos de data e hora, a verdade inegável, empalideceu. Isso pode destruir meu nome, disse ele, visivelmente abalado. Exatamente, respondi, usando o mesmo tom suave que ele usava quando me dizia para ser compreensiva em seus jantares de família. Ele tentou oferecer um acordo. Muito dinheiro. Disse que pagaria o que eu quisesse se eu mantivesse isso em segredo. Sorri e recusei. Não quero seu dinheiro, Eduardo. Quero que o mundo saiba quem você realmente é. Levantei-me, olhei-o nos olhos uma última vez e disse: Você deixou que me humilhassem. Você me viu cair sozinha na chuva. Agora é a sua vez de sentir frio. E eu saí. Pela primeira vez, não senti medo. Nenhuma culpa.
Eu não estava mais me defendendo. Eu estava fazendo justiça. Fabiana desapareceu da internet. Renata perdeu 2 processos movidos por seus ex-estagiários. Juliana desativou todas as suas contas e agora vende roupas de segunda mão online. Eduardo começou a aparecer em artigos de notícias com manchetes como o homem que ficou em silêncio quando a cumplicidade fala mais alto que palavras. E eu voltei para a escola, consegui um estágio em um escritório de advocacia que viu coragem em mim. No escândalo, Henrique ficou ao meu lado e toda vez que a raiva tentava voltar eu me lembrava de uma coisa: eles pensaram que eu imploraria. Mas os que estão implorando agora não sou eu. Eles sempre disseram que eu não era nada, que por ser órfã que eu deveria ser grata, por estar com Eduardo era uma oportunidade, que eu deveria aprender a ficar quieta, sorrir e aceitar meu lugar. Eu ouvi isso de tantas maneiras, sussurrado, vestido como conselho, entregue com falsa preocupação, lembretes constantes de onde eu vim, como se isso decidisse para onde eu poderia ir. Mas agora, observando cada um deles se desfazer em suas próprias mentiras, percebi o quão errados eles estavam. Ser órfã não me tornou fraca. Foi exatamente isso que me tornou forte. O abandono me ensinou a sobreviver. A solidão me ensinou a não esperar nada de ninguém. E a dor, me ensinou a me levantar com os punhos cerrados e o coração firme. Os meses seguintes foram como respirar pela primeira vez. Voltei para a universidade, desta vez com uma bolsa integral. Não porque alguém sentiu pena de mim, mas porque eu a conquistei. Meu nome começou a circular entre professores e conselhos acadêmicos. Um dos meus artigos sobre justiça e violência psicológica foi publicado no Diário de Direito da faculdade. Henrique, ainda ao meu lado, tornou-se não apenas meu melhor amigo, mas meu parceiro de negócios. Juntos, lançamos um pequeno projeto de advocacia para mulheres, mulheres como eu, que haviam sido silenciadas, apagadas ou manipuladas por aqueles que estavam no poder. Certa manhã, enquanto eu tomava café da manhã na cozinha da pensão, Dona Olivia me olhou com os olhos marejados e disse: "Quando você chegou aqui, parecia um passarinho com a asa quebrada. Agora olhe para você, você é uma tempestade." E eu sorri de verdade pela primeira vez em muito tempo, porque sim, eu havia me tornado a tempestade que eles temiam. Eduardo acabou pedindo licença da empresa de sua família. Os patrocinadores começaram a se retirar após os escândalos. A imagem que ele havia construído com tanto cuidado ruiu silenciosamente. Não foram necessárias manchetes explosivas. Apenas a verdade, lenta e constante, corroendo os alicerces. Fabiana tentou se reinventar como advogada em outra cidade. Não funcionou. Aonde quer que ela fosse, alguém já sabia a verdade. A história real viajou mais rápido do que a cuidadosamente encenada. Ela se tornou uma sombra da personagem que tentou interpretar. Renata se viu soterrada em processos e auditorias trabalhistas. A mulher que antes falava em empoderamento feminino agora se retraía a cada e-mail que recebia. Juliana desapareceu da vista do público. A última vez que ouvi falar dela, ela estava morando com uma tia no interior, offline, evitando todo mundo desde que o áudio viralizou. E eu, nunca precisei tocá-los. Nunca precisei gritar. Nunca precisei de drama. Tudo o que eu precisava fazer era ser a mulher que eles subestimavam. A órfã que nunca pertenceu a ninguém. E, ainda assim, me mantive firme. Uma tarde tranquila, enquanto Henrique e eu estávamos sentados em nosso pequeno escritório novo, ele olhou para mim por cima do café e perguntou: "Então o que você vai fazer agora que está livre?" Olhei pela janela. O céu estava nublado como no dia em que tudo acabou, mas desta vez não estava chovendo dentro de mim, desta vez eu não estava tremendo. Eu estava inteira. Agora eu vivo. Eu disse. Porque eu não devia nada a eles, sem explicações, sem culpa, sem dor. Eu os expus, eu os enfrentei. Eles me arrastaram para o fundo e eu saí com minhas próprias mãos. Eles sempre disseram que eu não tinha ninguém, mas eles estavam errados. Eu sempre tive a mim mesma e agora eles não têm nada. Fim da vingança, começo da minha história. O que restou depois da vingança? Silêncio, paz, uma espécie de vazio que pela primeira vez não doeu. Parecia que eu tinha passado anos prendendo a respiração e, finalmente, eu pude expirar. Sem mais visitas surpresas, olhares críticos ou mensagens manipuladoras. Os fantasmas ficaram quietos. E eu ainda estava de pé, de verdade. Desta vez, por um tempo, pensei que ficaria sozinha para sempre. Que depois de tudo que passei, ninguém jamais poderia realmente me alcançar. Mas a verdade não era sobre o mundo, era sobre mim. Eu ainda estava vivendo em modo de sobrevivência, com o coração na trincheira, esperando o próximo ataque. Mas Henrique, ele nunca foi uma ameaça. Ele não tentou me consertar. Ele não fez promessas ou discursos dramáticos. Ele apenas ficou. Ele estava lá nos dias bons e nos dias em que eu não falava nada.
Ele estava lá quando eu ria e também quando eu quebrava um copo e desabava em lágrimas como se o mundo estivesse acabando. Ele apenas olhava para mim e dizia: Está tudo bem, lhe disse. Eu estou aqui e ele sempre esteve. A primeira vez que notei que algo havia mudado foi em uma noite aleatória, depois de uma longa reunião com um cliente. Nós dois estávamos exaustos, sentados no sofá do escritório, comendo pizza fria e rindo de algo bobo. Eu nem consigo me lembrar. Ele olhou para mim, apenas um segundo a mais do que o normal. Eu senti isso e, em vez de desviar o olhar, olhei para trás. Não havia tensão, nem medo, apenas calma. Com o Henrique eu me senti em casa, mas ele também era algo novo, algo que eu nunca tinha tido antes. Segurança sem controle, presença sem pressão, amor sem pena. As coisas não mudam da noite para o dia. Não existe final feliz mágico, mas lentamente, sem perceber, começamos a compartilhar mais do que apenas um escritório. Começamos a compartilhar uma vida. Ele começou a me buscar nas aulas noturnas da universidade. Ele deixou uma escova de dentes no meu apartamento. E quando fiquei doente e ele ficou ao meu lado por 3 dias seguidos sem reclamar, eu soube que ele já fazia parte da minha vida, silenciosamente, naturalmente e completamente. Uma tarde, meses depois de tudo ter acontecido, estávamos caminhando de mãos dadas no centro da cidade. Passamos por uma banca de jornal e, na capa de uma revista, em letras pequenas, estava o nome de Eduardo, parte de uma matéria sobre figuras públicas em declínio. Parei por um segundo, olhei para ela e continuei andando. Henrique apertou minha mão suavemente e disse, com aquele sorriso torto que eu havia aprendido a amar: Nem vale mais a pena a energia, né? Eu sorri de volta. Mal me lembro daquela vida. E era verdade. Eu não tinha esquecido o que fizeram comigo, mas eu não precisava mais carregá-la. A ferida tinha sarado, e mesmo que a vingança um dia tenha me dado força, não era mais o que me alimentava. Agora, eu encontrava poder nas pequenas coisas. Uma xícara de café quentinho no fim do dia, uma mensagem aleatória durante o trabalho, o cheiro do Henrique dormindo ao meu lado. Não era um conto de fadas. Não era perfeito. Sim, às vezes eu sinto, mas apenas com o tipo de distanciamento que você sente ao se lembrar de um sonho antigo. Porque agora, eu finalmente acordei. O tempo passou. Não como nos filmes, sem grandes finais ou reviravoltas dramáticas. Passou silenciosamente por manhãs lentas, pequenas rotinas, respirações constantes. A vida encontrou seu ritmo novamente. Eu segui em frente. Mas às vezes, mesmo quando não há mais raiva, a curiosidade persiste. O que aconteceu com elas? Aquelas que um dia se acharam intocáveis, aquelas que pensaram que eu nunca me levantaria? A resposta é simples. A verdade sempre chega para todos, e a melhor parte é que eu não precisei fazer nada. Fabiana, para começar, tentou de tudo para se reconstruir. Ela se mudou de cidade, mudou de aparência, tentou se reinventar como ativista online. Ela postou vídeos com discursos emocionados, compartilhou citações inspiradoras, mas as rachaduras em sua história eram impossíveis de esconder. As marcas recuaram. Seus seguidores desapareceram. As pessoas sussurravam seu nome como um aviso. A última vez que ouvi falar dela, ela estava morando com uma tia, evitando câmeras, entrevistas e qualquer coisa que se parecesse com os holofotes. O papel de vítima havia se tornado pesado demais, até mesmo para ela. Renata, o chamado ícone dos negócios, caiu em desgraça rapidamente. Processos trabalhistas se acumularam. Ex-estagiárias se manifestaram sobre abuso, exploração e maus tratos. O grupo de liderança feminina do qual ela costumava se gabar se dissolveu em silêncio. Ela tentou lançar uma loja online, mas sem apoio, sem parceiros, sem nome em que se apoiar, tudo desapareceu. Agora ela vive em silêncio, longe das salas de reunião e das luzes brilhantes que um dia comandou. Juliana, ela desapareceu, completamente. Depois que seu áudio cruel viralizou, as marcas a abandonaram instantaneamente. Ela tentou se reinventar como coach de amor próprio, mas não durou. Ninguém mais acredita nela. Rumores dizem que ela mora com um parente distante em uma cidade pequena, sem redes sociais, raramente saindo de casa. E, honestamente, eu não a odeio. Sinto pena dela. Ela passou tanto tempo fingindo estar acima de todos que, quando caiu, não tinha ideia de quem era sem os aplausos. E Eduardo, o homem que me viu quebrar. Ele tentou reconstruir sua reputação, é claro.
tirou uma folga dos negócios da família por motivos pessoais, mas todos sabiam por que as pessoas pararam de confiar nele, não pelo que ele fez, mas pelo que ele não fez, porque ele ficou em silêncio quando deveria ter falado. Esse silêncio se tornou seu legado. Ele tentou se casar novamente 2 vezes. Nenhum relacionamento durou, não por traição, mas porque ninguém queria estar com um homem que ficou parado e deixou sua esposa ser destruída. A nova geração o chamou, a mais velha virou as costas. Ele desapareceu lentamente, encolhendo em uma versão de si mesmo. Nem ele reconheceu o homem que uma vez disse que eu precisava dele. Agora é o único que ficou sem nada. E eu vivi, eu cresci, eu reconstruí, Henrique. E eu construí algo real. Cometemos erros, rimos, nos curamos juntos. Criamos um projeto que ajuda mulheres como eu, mulheres que foram silenciadas, descartadas, apagadas. Transformei minha dor em propósito. Nunca voltei para aquela casa. Nunca olhei para trás com mágoa, apenas com distância. O passado ainda está lá, mas ele não me possui. Ele simplesmente me lembra do que eu sobrevivi, que eu era mais forte do que tudo isso, que o nome Letícia, aquele que tentaram envergonhar, agora se mantém de pé, por si só. E se eu pudesse voltar e falar com aquela versão de mim, aquela encharcada na chuva, segurando um papel de divórcio, sozinha e quebrada, eu sussurraria apenas uma coisa: você não perdeu. Você foi libertada. E o tempo provou isso a todos. Pensei muitas vezes em como terminar a história. Por tanto tempo, imaginei o que diria se algum dia chegasse aqui, viva, inteira, forte. Mas agora que estou aqui, olhando para trás, percebo que as palavras mais poderosas não são as que machucam, são as que libertam. Eu não sou uma heroína. Eu não sou perfeita. Nem sou um símbolo perfeito de sobrevivência. Eu caí, duro, fui humilhada, traída, ignorada. Ignorada. Fui derrubada por pessoas que antes respeitava. E quando pensei que não poderia cair mais, caí. Mas sobrevivi. Não porque alguém veio me salvar, mas porque eu escolhi não me deixar morrer por dentro. Eu fui usada, manipulada, descartada, por uma família que pensava que era importante demais para se importar com alguém como eu. Mas no final foram eles que desmoronaram sob o peso de suas próprias mentiras. E você sabe o que mais doeu? Não foi a traição, não foi a vergonha pública. Foi o quanto eu me apaguei só para ser aceita. O quão pequena eu me fiz tentando me encaixar, pensando que se eu fosse quieta o suficiente, gentil o suficiente, boa o suficiente, alguém finalmente me escolheria. Mas você não vence encolhendo. Você vence quando finalmente percebe que nunca precisou ser escolhida. Você só precisava escolher a si mesma. Se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que nem toda ferida precisa de vingança. Mas toda ferida precisa de uma lição. Eu não me tornei forte por machucá-los de volta. Eu me tornei forte no momento em que entendi meu valor. E hoje, eu não preciso do pedido de desculpas de Eduardo. Eu não preciso da aprovação de Juliana. Eu não preciso do reconhecimento de Renata. Porque a única pessoa que eu realmente precisava que me visse, finalmente me vê. Eu. Com todas as cicatrizes. Com todos os erros. E com toda a força necessária para recomeçar. Esta história termina aqui. Mas a minha vida não. Ela segue em frente com amor, com liberdade, com verdade. E com uma promessa final: nunca mais ficarei em silêncio.